E dando sequência, teremos agora uma palestra Vigiagro no contexto da exportação do algodão, sistema Shiva e IFITO. Quem vai fazer essa palestra é Hugo Rocha, chefe do Vigiagro aqui de Santos. Bom dia. Vai ser que está lá em cima? Tá ótimo. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Tá? Eu gostaria de cumprimentar as autoridades presentes, os representantes das associações e também a todos os outros participantes aqui, todos ligados, né, no fomento, no desenvolvimento da cotonicultura brasileira, no comércio exterior. Tá? Meu nome é Hugo Rocha, eu sou engenheiro agrônomo, sou auditor fiscal federal agropecuário do Ministério da Agricultura. Peço perdão porque o tempo virou e a minha voz já está indo embora por conta disso. Estou hoje chefe do Serviço de Vigilância Agropecuária da Vigiagro de Santos. É um prazer para mim estar aqui hoje. Agradeço o convite do Eduardo, que nos procurou, né, da Associação Comercial, para que pudéssemos falar hoje um pouco sobre o Vigiagro no contexto da exportação de algodão, sistema Shiva e IFITO, tentando buscar algumas diferenciação de conceitos, trazer alguns dados, algumas estatísticas que são importantes para a gente entender melhor o contexto da certificação, buscar a desburocratização, buscar as melhorias. Pode passar, por favor. Bom, o Vigiagro no trânsito internacional, nós somos responsáveis pela fiscalização agropecuária no comércio exterior, prevenindo, mitigando os riscos do Brasil, e em especial a produção agropecuária e a saúde da população. Pode seguir passando, por favor. Nas exportações, então, nós somos responsáveis por facilitar o acesso dos produtos agropecuários. A certificação fitossanitária nada mais é do que uma facilitação, é um documento que é utilizado para atestar a qualidade, inocuidade, identidade e dos envios. Pode passar. Hoje o Vigiagro de Santos ele é composto por 13 auditores fiscais e engenheiros agrônomos, 6 auditores médicos veterinários, são 11 agentes de inspeção de nível técnico, e 8 agentes administrativos, sendo 5 agentes administrativos de carreira pública e 3 terceirizados. Pode passar. Responsáveis, essa equipe é responsável por 78 recintos aduaneiros no Porto de Santos, os quais eu destaco os 29 REDEX e os 8 armazéns com autorização especial para inspeção física de algodão. Pode passar. A certificação fitossanitária internacional é um instrumento oficial que atesta a conformidade fitossanitária dos produtos vegetais. É um documento emitido pela UNPF, do país exportador, em atenção aos requisitos fitossanitários da UNPF do país que está importando. Então, emitimos esse documento baseado no que é solicitado pelas UNPFs importadoras. A UNPF brasileira... Pode passar, por favor. A UNPF brasileira é o MAPA, através do DSV, o Departamento de Sanidade Vegetal e Insumos Agrícolas, da Secretaria de Defesa Agropecuária. O Vigiagro é o braço operacional. Portanto, nós estamos na ponta, executando as normas definidas pelos setores técnicos acima. Pode passar, por favor. Nesse contexto, é importante que nós entendamos o papel da International Plant Protection Convention, ou a Convenção Internacional para a Proteção dos Vegetais, que é um tratado internacional que estabelece os padrões para o comércio dos produtos vegetais e promove a harmonização de medidas fitossanitárias, além de coordenar as iniciativas globais para a certificação eletrônica, que é o foco principal dessa apresentação. Pode passar.
A certificação eletrônica se materializa no EFITO. O EFITO, então, nada mais é do que o certificado fitossanitário eletrônico. Possui exatamente a mesma função jurídica do certificado de papel, porém é transmitido em um hub entre as ONPFs de forma eletrônica. Permite uma maior segurança, rastreabilidade e agilidade, que é o ponto-chave, no meu entendimento, com relação à certificação eletrônica. Consequentemente, reduz custos, né, na cadeia como um todo. Pode passar, por favor. Então, como funciona o EFITO? Todos os países participantes utilizam uma mesma infraestrutura interoperável, que é o hub do EFITO. O hub é uma plataforma da Convenção Internacional que troca os certificados fitossanitários entre os países que estão operando naquele hub. E essa operação ela pode ser feita de duas formas, ou por uma solução nacional, como no nosso caso é o Shiva, ou por uma solução genérica oferecida pelo próprio IPPC, chamado GENS, né, que faz essa via de troca, né, essa emissão do EFITO e essa transmissão pelo hub EFITO. Pode passar, por favor. O nosso Shiva, querido de alguns, odiado por outros, e em construção constante. Eu já estive dos dois lados, inclusive, hoje eu estou no time Shiva, tá? Por entender melhor a situação, por entender melhor o sistema e por absorver as melhorias recentes que a gente teve, né, dos últimos tempos. É o Sistema Hiperintegrado de Vigilância Agropecuária. Ele é a plataforma nacional que operacionaliza a emissão do certificado fitossanitário eletrônico no Brasil. Tá? Então, aqui a gente já faz um paralelo, uma diferenciação entre o EFITO e o Shiva. Shiva é o sistema, EFITO é o produto. Tá? EFITO é o certificado eletrônico. Pode passar, por favor. E nesse ecossistema de certificação fitossanitária, além do Shiva, quanto solução nacional para para emitir os certificados eletrônicos que serão transmitidos pelo hub EFITO, a gente ainda tem a figura do nosso antigo saudoso SIGVIG 3, que hoje está mais nas graças da turma do que o próprio Shiva. Tá? Mas o SIGVIG 3 não comunica com Shiva, não comunica com o hub. Ele não emite EFITO, ele emite certificado fitossanitário em papel, independente de assinatura manual ou assinatura digital, que é possível a gente ter um certificado eletrônico de papel assinado, um certificado fitossanitário de papel assinado por assinatura digital, tá? Que não o torna necessariamente um EFITO, porque ele não vai ser transmitido pelo hub, ele não conversa com o hub EFITO. É importante aqui, então, a gente já salientar uma situação que hoje a autorização para se utilizar o SIGVIG 3 é único e exclusivamente para os casos em que não é possível fazer o uso do Shiva, por qualquer motivo. Não tem produto cadastrado, que não é o caso do algodão, ou tem alguma solicitação exclusiva da ONPF do país importador, que a gente não consegue ainda colocar essa informação através do Shiva, então a gente autoriza o uso do SIGVIG 3. Isso em teoria. Mais à frente nós vamos ver como de fato está acontecendo e quais são as propostas para que a gente melhore essa situação. Pode passar. Pode passar, por favor. Bom, os benefícios esperados com a certificação eletrônica para o mapa, redução de fraude, maior rastreabilidade, maior gestão da informação, maior eficiência no serviço público prestado. Para o exportador, redução de custo, menor tempo de emissão, eliminação de remessas físicas de documento e maior previsibilidade operacional. Pegando as duas colunas, a gente percebe que os benefícios se resumem em aumento de eficiência do processo como um todo. Redução de custo, redução de tempo e um melhor aproveitamento, do nosso caso, da força de trabalho, né? Aumentando, então, de fato, essa eficiência. Um dos grandes pontos positivos que a gente, enquanto fiscalização, percebe com o uso do Shiva na emissão dos EFITOs é a facilidade com que se tem para tratar o processo após a primeira interação com ele. Por exemplo, um certificado
eletrônico que foi emitido, ele pode passar por diversas retificações a depender do processo que vai se desenrolando, né, após a inspeção física da carga, continua ainda a comercialização daquele container, enfim, vários detalhes daquela venda que foi feita pode ser alterada. E isso altera campos no certificado, que hoje são tratados manualmente pela equipe. E que, com o advento do Shiva, a ideia principal, uma das ideias principais seria essa reemissão automática a depender do campo retificado, desde que não tenha uma necessidade de intervenção da fiscalização, aquele campo alterado não passaria por nova análise e teria uma emissão automática daquele certificado. Pode passar. Bom, para a gente propor melhoria em qualquer procedimento, antes de mais nada, é importante que a gente o compreenda. Não tem jeito da gente tentar melhorar algo que a gente desconhece. Então, eu trago um passo a passo de como se dá a certificação fitossanitária do Vigiagro no Porto de Santos. Tá? Isso não necessariamente é o mesmo passo a passo feito em outros portos, em outras unidades do Vigiagro. Isso é como nós tratamos os processos aqui. Bom, primeiro o exportador ou seu representante solicita a inspeção física pelo formulário eletrônico Agenda Redex. Esse formulário gera uma lista de inspeção para o dia em que foi solicitada aquela inspeção. No dia da lista, a carga ela é inspecionada no terminal, ela é autorizada a posicionamento, ela é inspecionada no terminal por uma equipe de inspeção física. O resultado dessa inspeção, então, é tratada por um auditor fiscal que está na escala de apoio à exportação. Se o processo estiver no SIGVIG 3, esse auditor vai lançar o resultado da inspeção. Dia tal, em bom estado, dia tal, não conformidade, e passar a notificação para que seja tratada a não conformidade. Se no Shiva, aí tem mais de uma possibilidade. De toda forma, vai ser lançado o resultado da inspeção no Shiva. Bom, aí ele pode, então, concluir os processos passíveis de conclusão, a certificação fitossanitária sai ali na conclusão, ou ele vai salvar e colocar em exigência os demais processos. Vou precisar da ajuda do pessoal que está passando. Vamos pular para o próximo. Eu acho que eu vou precisar saltar 2 slides aqui agora, para a gente tratar essa questão da conclusão dos processos ou salvar o parecer. Passa um slide, por favor. Pode passar mais um. Bom, eu vou alterar um pouquinho a sequência da apresentação, porque eu acho importante que isso seja tratado para a gente não perder o fio da meada. Os critérios que a gente usa para definir entre a conclusão do parecer no ato do registro da inspeção física ou o salvar o parecer e colocar em exigência para que tenha outro tratamento, passam pelos seguintes critérios. Salva-se o parecer e coloca em exigência quando o certificado demanda assinatura manual, que acontece também no EFITO. Quando o produto a granel não é o caso do algodão. Quando a exportação apresenta requisito específico que demande inclusão de documentos adicionais, seja um import permit, seja um certificado de tratamento fitossanitário que venha a acontecer logo após a inspeção física, ou seja, qualquer situação que tenha essa necessidade de uma análise documental posterior à inspeção física, com informações que não estão presentes ainda naquele processo, no ato do lançamento da inspeção, ele é colocado em exigência e devolvido ao exportador. Para todas as outras situações, a certificação eletrônica, a certificação pelo Shiva, ela é feita logo em sequência ao registro da inspeção física. Passa um para frente, por favor. E a necessidade de se salvar o parecer e colocar em exigência é por conta do bloqueio de tratamento, a depender do status que a gente tem dentro do programa Shiva. O Shiva ele tem uma sequência de tratamento e entrega. Tá? Quando o processo está em fiscalização, ele está para tratamento da fiscalização, está conosco.
e vocês não têm acesso, os exportadores não têm acesso a alterações dentro do processo. Da mesma forma que, após eu registrar um parecer e salvar, e devolvê-lo em exigência para que vocês o ajustem, eu não consigo mais trabalhar naquele processo enquanto vocês não me devolvam ele. É preciso cumprir a exigência, responder à exigência para que ele altere o status de em exigência para em fiscalização. Isso justifica o fato da gente ter a necessidade de colocar uma exigência para que vocês anexem um novo documento para ter, então, o tratamento posterior após o cumprimento dessa exigência. Quando em exigência, é um outro ponto importante, que é uma anomalia desse nosso fluxo. Às vezes, quando é lançado o LPSO, ele automaticamente é posto em exigência pelo sistema. Devido a algum lançamento de algum dado, ele cai, então, do status, ao invés de ser lançado e ir para em fiscalização, ele cai em exigência, e se vocês forem nos históricos, vai ver que é uma exigência automática do sistema. Quando o auditor que está lá na rota de apoio à exportação vai tentar fazer o lançamento dessa inspeção física e ele estando em exigência, não está liberado para o nosso tratamento. Então, pode ser que é um processo que seria finalizado ali no lançamento da inspeção. Entretanto, a gente não consegue. Nesse sentido, colocamos as informações da inspeção física nas mensagens do Shiva, para que essa informação não se perca e fique facilmente acessível ao auditor que for fazer o próximo tratamento. Que para todos aqueles casos que não tiver o deferimento na hora do lançamento da inspeção, eles terão que ser revisitados pela equipe de fiscalização para que aí sim seja feita a certificação daquele processo. Tá? Vamos retornar um pouco os slides, por favor. Volte mais um. Bom, o passo seguinte, após o lançamento da inspeção física, para todos aqueles processos que não tiveram o deferimento no ato do registro da inspeção, que são todos os do SIGVIG 3 e aqueles que não atendem aos requisitos no Shiva, o exportador vai finalizar a instrução documental, vai terminar de aportar as informações e os documentos naquele processo e vai nos solicitar a análise pelo formulário eletrônico FITO-ID. Esse formulário eletrônico FITO-ID gera, então, uma lista de demanda de tratamentos administrativos, indicando os processos que precisam ser tratados. Tá? A equipe de auditor que estiver na escala de certificação vai, através daquela lista do FITO-ID que está sendo formada, pegar em sequência e fazer o tratamento daqueles LPSOs, entrar neles, analisar o que a certificação em curso e finalizá-la ou colocar alguma exigência para que seja corrigido algum ponto. Pode passar, por favor. Pode passar mais um. Ainda nesse processo de certificação, um ponto importante de ser considerado na questão da inspeção física, um ponto muito importante de ser considerado, que às vezes a gente depara com algumas dificuldades, é a questão da definição do número de contêineres posicionados para a inspeção. Ele é regido por uma tabela que está presente no Manual do Vigiagro, na Instrução Normativa 39 de 2017. E a gente precisa levá-la em consideração. Tá? Para um lote de 1 a 5 containers, a gente precisa de um posicionamento de um container. Se mais de 5, se de 6 a 10, é de 1 a 2. De 11 a 30, no mínimo 2 a 6 containers devem ser posicionados. E acima de 30 containers, é pelo menos 1 a cada 8, com no mínimo de 3 containers devem ser posicionados. Então, isso precisa estar na mente das pessoas que solicitam a inspeção física e que estão organizando o posicionamento dos containers nos pátios de inspeção. O mesmo processo, um processo que tiver uma quantidade maior de containers, há necessidade de se acompanhar essa tabela para o posicionamento e evitar o constrangimento de ter posicionado e a carga não ser certificada por não estar disposto lá para a inspeção do Vigiagro o número mínimo necessário para que aquele processo siga. Pode passar, por favor. Bom, o ofício 29 é o último ofício que foi emitido com relação à exportação, que tem uma correlação muito direta à cadeia do algodão. Tá?
ela por si só já seria suficiente para uma palestra inteira. É um assunto que gera bastante atrito, é um assunto de difícil articulação e que me fez fazer, então, uma consulta para solicitar a harmonização dos entendimentos de algo que já era executado, mas ainda faltava algumas definições necessárias ao bom andamento, para dar segurança para a fiscalização e para garantir que os entraves logísticos do Brasil não atrapalhassem na certificação, considerando-se os requisitos do país importador. Então, o ofício 29, para quem ainda não teve ele em mãos, ele trata da verificação documental da condição de inviolabilidade do container para aqueles casos em que houver a perda do prazo entre a inspeção física e o embarque da carga. É necessário, então, quando isso acontecer, que seja feita a solicitação ao Vigiagro de uma análise da condição de inviolabilidade a partir de documentos. E a gente ainda não tem uma resposta do departamento técnico, que eu imagino que é o que a maioria espera, a definição de qual que é esse documento. Pode passar, por favor. Alguns destaques importantes com relação a isso, que também, inclusive, veio a partir da resposta da consulta que foi feita ao departamento técnico, é que deve-se aguardar a conclusão da análise antes do embarque da carga. A documentação pode... Por que deve-se aguardar, né, a conclusão antes do embarque da carga? Porque a documentação ela pode ou não ser considerada suficiente para confirmar a condição da carga. E, em não sendo considerada suficiente, pode haver a solicitação de um reposicionamento daquela carga. Se ela já estiver embarcada, já não há mais o que ser feito. Tá? Então, a apresentação da documentação não garante a certificação, né, e o novo posicionamento pode ser solicitado. Foi essa a resposta que recebemos. Passe, por favor. Como nós ainda não tivemos o retorno de qual a documentação a ser apresentada, nós estamos propondo, por hora, que sigamos da forma como estava sendo feito, com alguns pequenos ajustes, e vamos pedir, então, um relatório de evidências com fotos e o atestado do recinto, indicando a manutenção do mesmo lacre, desde a inspeção física realizada até o embarque da carga. Considerando que, se houver troca de recinto por qualquer motivo durante esse processo, mesmo que seja a carga teve que ficar há um tempo no recinto de embarque, é preciso que tenha, então, essa confirmação de ambos os recintos. Tá? Da inspeção física até o embarque da carga precisa estar confirmada a condição de inviolabilidade. O container não foi aberto, necessariamente entendemos que ele mantém as condições que foram evidenciadas na inspeção física em que houve a abertura daquela carga. Pode passar, por favor. Bom, feita, então, essa contextualização do procedimento, eu acho que a gente agora já tem condições de seguir em diante, ver algumas estatísticas da unidade, entender por que, a princípio, eu tenho falado de forma genérica, né, o algodão, no contexto da certificação do Vigiagro de Santos, é o principal produto em pauta. Tá? Então, falar de certificação fitossanitária no Vigiagro de Santos, a gente está falando de certificação de algodão no Vigiagro de Santos em 60% das cargas. Em 52% dos tratamentos administrativos que são solicitados são de cargas de algodão. Então, uma coisa se confunde com a outra. Tá? Os números de algodão e os números da exportação, elas andam em linhas paralelas, sendo que a maior parte é composto, então, pelos processos de algodão. Pode passar, por favor. Bom, entre junho de 2025 e junho de 2026, nós realizamos 25.530 inspeções físicas aqui no Porto de Santos, em cargas containerizadas. Tá?
das quais 15.358 foram de algodão, ou seja, 6 em cada 10 contêineres inspecionados pelo Vigiagro é algodão. Tá. Pode passar, por favor. Considerando agora os números de tratamentos administrativos. Um tratamento administrativo é uma linha na planilha Fito-ID. É um formulário solicitado pelos exportadores de tratamento administrativo do Ministério. Em 2025 inteiro, né, até agora, em 2026, nós tivemos 50.667 solicitações de tratamento administrativo, dos quais 52% foram em cargas, em processos de algodão. Pode passar, por favor. E passe mais um, que eu vou fazer um link com a próxima. Desses 50.600 e tantos, quase 51 mil tratamentos administrativos, nós, naqueles 51 mil, nós temos 36.192 processos diferentes. Foram 51 mil tratamentos administrativos em 30 mil processos diferentes, o que nos dá 14.500 retrabalhos no processo de certificação. Ou ainda, a gente precisa de 40 análises para concluir 29 processos. Aqui nós temos cumprimentos de NFA? Temos. Algum processo que tinha algum equívoco foi necessário, mas isso é do processo. Mas aqui nós temos também remissões, uma quantidade muito grande de solicitações de remissões. Faço esse comentário e sigo em frente para a gente poder tratar depois dessa situação. Pode passar para frente, por favor. Bom, com relação a LPCOs deferidos, nós deferimos 43.998 LPCOs no Vigiagro de Santos. Aqui não só de cargas containerizadas, mas no geral, tá? Considerando também os processos de granel. Sendo que no EFITO, nós concluímos 10.487 processos, o que gerou 12.219 certificados eletrônicos, que não necessariamente um processo gera só um certificado, né? Mas eu gostaria de destacar que aqui nós estamos utilizando o Shiva somente para 24% dos processos. O restante todo ainda está no antigo SIGVIG 3, que milagrosamente passou a ser um querido, apesar da gente ainda tecer também várias críticas a ele. Eu vejo o SIGVIG 3 hoje, fazendo uma comparação, uma analogia com a Copa, é como se fosse a nossa seleção de 2002, que a gente criticava aos montes na época e hoje morre de saudade. Tá? Mas essa situação, como eu havia dito lá no começo, que o SIGVIG 3 é para ser utilizado como uma ferramenta de ajuste quando o Shiva não tem condições de certificar. A partir daqui a gente percebe que nós não estamos fazendo isso. Nós estamos dando o peso da certificação ao SIGVIG 3 e não estamos utilizando a ferramenta desenvolvida Shiva. Passa um slide, por favor. Vamos agora analisar, então, esses números em conjunto. Foram 43.998 LPCOs deferidos. Só que, pelo Fito-ID, nós passamos por 36.192. O que quer dizer que 7.806 processos foram deferidos sem passar no Fito-ID. E como eles foram deferidos sem passar no Fito-ID? Eles foram deferidos no momento em que foi lançada a inspeção física e teve a conclusão pelo Shiva. Agora, se a gente compara esses 7.806, volta um slide, por favor. Com os 10.487 processos que foram concluídos pelo Shiva, nós temos que 75% dos processos finalizados no Shiva foram finalizados no lançamento da inspeção. Só o resto é que teve capacidade de virar um retrabalho lá na frente, mas 75% foram concluídos lá no Shiva. Lembrando que, se foi feito no Shiva,
alguma retificação de campo não sensível do certificado, ela vai ser automática. Vocês vão corrigir o certificado, vão retificar o certificado e vão ter ele por emissão automática dentro do sistema, sem a necessidade de solicitar um tratamento administrativo no FITO-ID e sem a necessidade de onerar um retrabalho ao Vigiagro. Pode passar, por favor. E aí, quando a gente pega que daqueles 10 mil e tantos, a gente teve 12.219 EFITOS gerados. Desses 12.019 EFITOS gerados, apenas 1.600 são de algodão. Ou seja, a cadeia que mais utiliza o serviço não utiliza o Shiva, que é a ferramenta desenvolvida que tem, de fato, a capacidade real de dar celeridade ao processo, de reduzir o retrabalho. É nesse ponto que a gente precisa trabalhar de fato. Pode passar um. E vamos analisar um pouco da eficiência. Eu já estou terminando, eu tentei antecipar, para a gente não comer muito tempo da próxima apresentação. Pode passar, por favor. Análise de eficiência dos processos. Esse gráfico nos traz, então, o tempo gasto para a conclusão de um processo na planilha FITO-ID. Porque eu percebo que a gente tem um sentimento grande de demora, porque o processo ele é moroso, o processo ele é demorado. Mas, a partir daqui, dessa análise que eu fiz, e foi muito bom, porque eu não tinha esses números de cabeça. Eu fiz esse estudo para estar aqui hoje, e isso me abriu os olhos para alguns dados que eu ainda não tinha interpretado. Nós demoramos... Não, pode voltar. Nós demoramos, em média, 3,3 dias para concluir uma linha do FITO-ID. Tá? Então, é solicitado pelo formulário em 3,3 dias. Na média, é concluída aquela linha, é dado um tratamento. Não necessariamente um deferimento, uma certificação, mas é dado uma NFA, algum tratamento é dado para aquela linha em 3,3 dias. Só que 29,7% é com um dia. 60,1% é com de 2 a 5 dias, ou seja, 89% dos tratamentos administrativos são dados em 5 dias pelo FITO-ID. Pode passar, por favor. E pode passar mais uma. Só que quando a gente vai da inspeção física até a última conclusão dentro do FITO-ID, aqueles 3,3 dias viram 22,2. Tá? Ou seja, o processo ele continua voltando para o Vigiagro continua reanalisando em 3,3 dias na média, só que ele conclui entre a inspeção física e a última solicitação, o último trabalho do Vigiagro naquele processo, 22,2 dias, o que evidencia algo que foi fartamente discutido aqui na última palestra, no último painel, com relação às as várias dificuldades, as várias variáveis que, de fato, influenciam no processo de exportação. Tá? Não que a Vigiagro não tenha muito o que melhorar, como de fato tem, e nós estamos abertos ao diálogo para que a melhoria possa ser desenvolvida em conjunto. Essa é a intenção nossa a todo dia. Entretanto, eu achei importante trazer para que a gente perceba que, de fato, o tratamento ele não está sendo demorado em cima, e, considerando a fala do colega no começo, nas apresentações, a desburocratização do processo, ela está prevista, ela está disponível, ela se chama Shiva. Tá? Ela precisa ser utilizada. E já é uma definição da coordenação do Vigiagro, que havia passado, depois, né, da transição que o Shiva passou do LPCO 120 para o 144, ele ainda não tinha sido formalizado com os exportadores, de fato, essa necessidade do uso do Shiva. Eu aproveito a abertura para formalizá-la. A partir de então, nós vamos trabalhar em um ofício para que isso fique oficiado, de fato. Mas, a partir de então, o uso do Shiva não é opcional. Nunca foi. Mas o uso do Shiva passa a não ser mais opcional. Ele é obrigatório para todos os casos menos os que não for possível ser tratado dentro dele por qualquer anomalia.
e esse não possível de ser tratado, ele vai precisar ser justificado e comprovado. E todo o processo, então, nós esperamos, passando pelo Shiva, que esses números que hoje eu apresento, em uma próxima oportunidade, venham bem diferentes, principalmente no nível de retrabalho e na velocidade de tratamento. Porque se hoje a gente está dando tratamento com 3,3 dias, muito melhor seria se nós não tivéssemos que revisitar processos. Tá bom? Pessoal, pode passar. Pode passar. É o que eu tinha para trazer hoje. Tá? Eu agradeço imensamente, mais uma vez, a oportunidade de vir falar aqui nessa casa maravilhosa. Tá? Eu sou filho de ex-cotonicultor, lembrei do slide que os colegas apresentaram no começo, que teve a produção inviabilizada no final da década de 80 pelo bicudo no norte de Minas. Então, eu sou de 1989 e eu não vi um pé de algodão sequer plantado na fazenda do meu pai por conta do bicudo. E eu percebo até hoje a paixão que ele tinha pela cultura. Tá? Ainda nos tempos arcaicos, ainda quando existiam pequenos produtores de algodão, que de fato eram pequenos, eram lavouras de 20, 30 hectares, né? Lotes de algodão. Mas sim, eu sou filho de ex-produtor. Tá? Então é um prazer imenso estar aqui hoje falando para vocês. Me coloco à disposição. O Vigiagro de Santos tem as portas abertas para atender a todos. E é isso. Muito obrigado.